Como sabemos, além dos Cavaleiros do Zodíaco clássico, temos spin-offs de CDZ que contam histórias paralelas, e entre elas temos o Saint Seiya The Lost Canvas, sendo este o spin-off que reconta o que aconteceu na Guerra Santa anterior. E fala otakus do canal Estação Otaku, aqui quem fala é Cleiton. O vídeo de hoje será o ranking dos Cavaleiros de Ouro do mangá Saint Seiya The Lost Canvas. Então, bora para o vídeo. Antes de mais nada, vamos para as ressalvas. Eu irei usar apenas o mangá de The Lost Canvas, que conta a Guerra Santa, então spin-offs, Gaidens e os Cavaleiros de Ouro não serão abordados aqui, mas fiquem até o final do vídeo porque teremos menções honrosas. 12ª colocação, Doku de Libra. Sim, Doku de Libra está em último colocado, pois não mostrou feitos maiores que os outros cavaleiros desta lista, e por ele nem estar em seu auge de poder ainda, ele fica nessa colocação, já que em suas lutas ele sempre foi salvo por alguém, e contra Kagero de Bennu não foi diferente. Se não fosse Defteros de Gêmeos, Doku teria morrido nessa luta, mesmo usando golpes como Cólera dos 100 Dragões, então por isso ele fica em 12º lugar. 11ª colocação, Xion de Ares. Xion fica em nossa 11ª colocação pelos mesmos motivos de Doku, já que na Guerra Santa ele era inexperiente e não estava em seu auge de poder ainda, e só fica na frente de Doku porque seus feitos são maiores e por ser mais versátil nas batalhas. Tendo ainda uma poderosa telecinese, ele foi capaz de parar um ataque de Minos, um dos 3 juízes do inferno que destruiria o vilarejo protegido por Albáfica de Peixes. Ele teve sua luta também contra Lune de Bauron, em que ele venceu, porém sofreu muito, sendo que Lune nem era um dos 3 juízes do inferno. Eu não estou contando com ele no Gaiden, onde se passou alguns anos depois da Guerra Santa, e neste Gaiden ele já está bem mais forte. Ele fica nessa posição também porque os feitos dos outros cavaleiros dessa lista são melhores e mais impressionantes. 10ª colocação, Asgard de Touro. Asgard sem dúvidas é um dos cavaleiros de ouro mais poderosos fisicamente e rápidos. Se fosse só por isso ele poderia estar algumas posições acima. Porém, como seus ataques são diretos e não requer muita estratégia e versatilidade, ele teve muitas dificuldades contra Kagero de Bennu, que conseguiu sobreviver deste confronto em que foi Asgard o derrotado. Eu não estou dizendo que ele perderia para os outros cavaleiros acima dele na lista, mas é inegável que os feitos dos outros cavaleiros de ouro são superiores e só fica na frente de Doku e Xion por ser mais experiente e ter um poder destrutivo avassalador. 9ª colocação, Manigold de Câncer. Vai ter gente nos comentários dizendo que Manigold teria que estar mais acima da lista, já que ele enfrentou Thanatos, o deus da morte e tal. Mas devemos lembrar que ele não estava sozinho, e sim com seu mestre Sage. Mesmo que seja a minha entrada de personagem favorita de The Lost Canvas, é inegável que ele não venceria Thanatos. E mesmo com Sage lutando junto, ele só conseguiu dar um soco na cara do deus, para que assim seu mestre pudesse o selar. Este é um feito imenso, mas como vamos ver, os outros que estão acima da lista tiveram feitos mais impressionantes. Manigold é muito forte, mas infelizmente ele enfrentou um inimigo que ele não poderia vencer e nem deu dano relevante em Thanatos. 8ª colocação, Albáfica de Peixes. Certeza que vai ter gente que vai ver o vídeo e dizer que os feitos de Manigold são maiores que os de Albáfica. Mas vamos lembrar que ao contrário de Manigold, que só conseguiu dar um soco na cara de Thanatos, Albáfica enfrentou centenas de espectros e conseguiu vencê-los. E ainda por cima um dos 3 juízes do inferno, sendo este Minos de Grifon, sendo que Minos era mais forte que Albáfica. Mas como vemos, com seus poderes, Albáfica conseguiu vencer com muita dificuldade, mas morreu no processo. Fora que além de ter mostrado mais habilidades que Manigold, Albáfica ainda tem um veneno em seu sangue que pode matar as pessoas ao seu redor. Por isso ele fica nessa posição acima de Manigold. 7ª colocação, Asmita de Virgem. Este com certeza vai ter gente falando que ele teria que estar acima da lista. Asmita realmente é muito difícil de classificá-lo, já que no mangá The Lost Canvas, tirando o Gaiden, Asmita não teve muitas lutas relevantes na obra, mas vou colocar acima dos outros por ele ter sido um dos personagens mais relevantes da história do mangá, já que foi graças a ele que Defteros conseguiu se livrar momentaneamente do Satã Imperial de Aspros. Ele foi capaz de enfrentar Defteros sem muita dificuldade. Beleza que Defteros estava sendo controlado e não queria lutar contra Asmita, mas já é um grande feito, já que graças a isso evitou que o grande mestre fosse morto por Aspros. Lutou contra muitos espectros e criou o Rosário das 108 Contas, que evita que esses espectros mortos ressuscitassem, o que deu muita vantagem para o exército de Atena. Asmita morreu no processo, mas deixou um grande legado, principalmente com o Rosário de 108 Contas, fora que por ser um cavaleiro de Virgem, ele com certeza era muito forte, visto que em todas as gerações os cavaleiros de Virgem estão sempre entre os mais poderosos. Pena que Asmita não tenha tantos feitos de combate assim. 6ª colocação é o Cid de Capricórnio.
Elcid é sem dúvida um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, já que ele tem feitos mais relevantes que o dos Cavaleiros abaixo dessa lista. Ele, por possuir a lâmina mais forte do universo, com essa lâmina ele foi capaz de cortar em dois um espectro que dizia ter a súplice mais dura que um diamante, enfrentou Ícelos, Oneiros e Fântasos. Neste confronto, Elcid perde o braço para Ícelos. Mesmo sem o braço, Elcid venceu Oneiros fundido com seus irmãos ao cortar a flecha lançada por Sísifos em 4, destruindo assim o espectro, que havia se tornado praticamente um deus. E vemos que mesmo sem o braço, a Excalibur ainda funciona. Por estes feitos, eu coloco ele acima dos outros cavaleiros anteriores desta lista. Quinta colocação, Cardia de Escorpião. Cardia é sem dúvidas um dos personagens mais fortes entre os dourados. Mesmo com uma personalidade orgulhosa, imaturo e fissurado em combates, ele é um dos cavaleiros mais fiéis a Athena. Ele enfrentou Radamantes. Cardia brincou com Radamantes, usou um golpe que é uma variante das agulhas escarlates, que ao acertar o inimigo cauteriza as veias e artérias, fazendo o sangue do inimigo ferver, mostrando ser mais rápido e superior que o juiz. Cardia venceu Radamantes sem muita dificuldade, lembrando que Radamantes era um dos juízes do inferno, e ao contrário dos outros juízes que deu trabalho para os dourados, Cardia fez com que Radamantes não tivesse chances contra ele, e só morreu no processo por ter uma doença no coração que o levaria à morte precocemente. E como era um cavaleiro louco por batalhas, ele resolve vencer Radamantes com um golpe que afetaria seu corpo ao elevar seu cosmo ao extremo. Cardia resolveu morrer em combate. Só com esses feitos já faz jus a sua colocação aqui nessa lista. Quarta colocação, Degel de Aquário. Vai ter gente falando que ele teria que estar mais abaixo da lista, mas vamos ver que seus feitos são suficientes para ele estar nessa colocação. Degel, além de ser o único cavaleiro, além do grande mestre, a conseguir ler as estrelas, auxiliando-o a entender o futuro, ele é extremamente inteligente. Foi ele quem disse para Athena a direção da ilha Cânon para que ele fosse treinado por Defteros de Gêmeos. Enfrenta Marina de Dragão Marinho, sendo este Unit, seu amigo. Após Pandora libertar todo o poder de Poseidon que estava em Serafina, esse poder flui por toda a Atlântida de forma violenta. Degel, protegendo seu amigo, como um último ato, ele congela a si mesmo junto com Serafina e toda fucking Atlântida. Só por este feito de congelar toda a Atlântida e conseguir selar o poder de um deus, já faz dele mais que justo estar nessa colocação. Terceira colocação, Régulos de Leão. Régulos é o cavaleiro mais difícil de classificar, já que ele é muito poderoso, porém menos experiente, tendo apenas 15 anos e sendo o cavaleiro de ouro mais jovem de sua geração. Régulos, mesmo sendo muito jovem, ele é tido como um gênio. Em se tratando de habilidades e cosmo, sendo treinado por Sísifo de Sagitário, ele vence a Violet de Behemoth sem muita dificuldade, sendo ela a subordinada mais forte da Aiacos. Régulos enfrenta Radamantes, que havia sido ressuscitado por Alone e recebido o Icor, sendo este o sangue que flui nos deuses, tornando Radamantes praticamente um deus imortal. Durante este confronto épico, Régulos mostrou suas habilidades de copiar os ataques de outros. Ele é capaz de usar a exclamação de Athena sozinho, mesmo sendo mais fraca que a feita por 3 cavaleiros. Ao observar os outros cavaleiros de ouro treinando, Régulos conseguiu copiar a técnica mais forte de cada cavaleiro de ouro. Contra Radamantes, ele usa o Clamor dos Zodíacos, que ao usar o Clamor do Zodíaco, Régulos usa seu poder para invocar as imagens das 12 constelações que protegem os cavaleiros de ouro. Assim, ele reúne as técnicas mais poderosas de cada um dos 12 cavaleiros como sua própria energia, contando com o poder das constelações que os apoiam, e lança essa combinação de poderes contra Radamantes, resultando em uma massa de energia tão grande que é capaz até mesmo de ultrapassar o poder de deuses. Radamantes consegue parar o golpe, e ao receber o impacto, o corpo de Régulos é obliterado completamente. Após isso, ele se funde com a natureza, se tornando dezenas de vezes mais forte e rápido que Radamantes, destruindo o coração do juiz e com isso tirando a imortalidade do mesmo. Por todos esses feitos, eu acho mais que justo colocá-lo nesta posição, mas por ser muito jovem e inexperiente, que ele não fica mais acima desta lista, já que ele teria tudo para ser o cavaleiro de ouro mais forte da sua época. Segunda colocação, Sísifo de Sagitário. Foi cogitado para ser o mestre do santuário, além de ser um dos mais experientes cavaleiros de ouro, e sem dúvidas um dos mais fortes. Eu até fiquei em dúvida de quem eu colocaria em primeiro, ele ou o próximo colocado, mas como o próximo colocado tem feitos bem relevantes, eu deixei ele em segundo. Sísifo foi responsável pela flecha cortada por Elcid para matar Oneiros, que era quase que um deus. Enfrentou acirradamente Aiacos de Garuda, um dos juízes do inferno. Sísifo parou um golpe poderoso de fogo de Aiacos com a mão na batalha entre barcos. Com o golpe, ele foi capaz de apagar as chamas criadas por Aiacos, sobreviveu a 2 golpes poderosos do Aiacos, se cegou para poder despertar o 8º sentido, venceu Aiacos, tirou seu coração para pesar na balança mostrando sua lealdade a Athena,
fazendo assim com que os cavaleiros pudessem passar pelo portão do Faraó de Esfinge. Derrotou o Faraó de Esfinge com muita facilidade, mesmo sem seu coração. Só por isso eu já acho digno ele estar em segundo colocado na lista, já que ele demonstrou ser muito forte contra o Juiz do Inferno, conseguindo assim derrotá-lo, e ainda sem seu coração conseguiu matar um dos espectros poderosos de Hades. Em nossa primeira colocação, Defiteros de Gêmeos. Sem dúvidas o Cavaleiro de Ouro mais poderoso dessa geração, visto que tem um cosmo muito avassalador, possui uma versatilidade imensa de técnicas, possui uma técnica exclusiva sua, sendo a Erupção Negra, fora que tem todas as capacidades e técnicas do seu irmão Aspros. Confrontou seu irmão Aspros e se mostrou ser tão poderoso quanto, lembrando que Aspros aparentemente ia vencer Sage, que era o atual mestre do santuário. E como Defiteros tem poder equivalente a seu irmão, é justo dizer que ele também poderia vencer o mestre do santuário. Ele perdeu para seu irmão Aspros no confronto épico de explosões galácticas, mas é dito que ele se deixou perder, para que assim seu irmão pudesse se livrar do Satã Imperial, e no final ele fundiu sua alma com a de seu irmão, tornando-os assim uma só pessoa. Menções honrosas. Áspero de Gêmeos, sendo ele um cavaleiro muito poderoso, igual seu irmão mais novo, Defiteros, mas eu não coloquei ele no lugar de seu irmão porque ele na Guerra Santa contra Hades, Áspros não era mais o Cavaleiro de Ouro, de Gêmeos, pois havia morrido. Como feitos de Áspros, podemos citar seu confronto contra seu irmão que ele saiu vencedor, e seu confronto final contra Kairos, sendo este irmão mais novo de Cronos, o deus do tempo. Áspros vence Kairos ao ser capaz de abrir a dimensão dos deuses, fazendo assim com que o corpo de Kairos, que era humano, fosse desintegrado ao entrar em contato com essa dimensão. Áspros também morre no processo, mas essa é sem dúvida uma batalha muito épica. Ilias de Leão. Sendo este pai de Régulos, irmão mais velho de Sísifos, ele era tido como o cavaleiro mais forte de sua geração. Se ele tivesse vivo na Guerra Santa, ele sem dúvidas estaria em primeiro colocado. Mas como ele havia morrido para Radamantes, ele não estava mais vivo, e ele só perdeu para Radamantes porque ele já estava muito doente, e mesmo assim ainda conseguiu cortar um dos chifres da súplice de Wyvern, e morreu ao proteger seu filho de Radamantes, que perfura o peito de Elias matando-o, mas como respeito pelo cavaleiro ele deixa Régulos ainda criança vivo. E galera, por hoje é isso. Como eu disse, é difícil ranquear os Cavaleiros de Ouro, já que todos possuem técnicas poderosas e diferentes, e eu acho que em um confronto entre eles não teria como prever um vencedor, e por isso meu ranking ficou assim. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do meu ranking e comentem aqui embaixo qual o ranking de cavaleiros de vocês. Deixem o clamor dos zodíacos no like, mande uma explosão galáctica no botão inscreva-se, sigam a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Mite curete, arigato, fui!